paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje vamos meditar no capítulo 11 e o versículo será o primeiro, que nos diz o seguinte: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Queridos, chegamos ao capítulo 11 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, mais especificamente os reis de Judá, porque a partir de agora nós vamos com o reino dividido, falando mais a respeito dos reinos que sucederam ao trono, da parte do reino de Judá, porque esses são os descendentes de Davi. E esse livro de Crônicas, segundo das Crônicas, vai focar mais nesses reis, ainda que cita aí os reis de Israel como referência temporal. Nós vamos ver especificamente as histórias dos reis de Judá. Portanto, nós vamos agora ver algo que nos chama a atenção nesse capítulo 11. E o que é? Aqui nós vemos a sequência depois que Roboão assume o trono, herdando-o de Salomão, seu pai, que ele faz, ele é questionado pelo povo e solicitado a aliviar o fardo para que eles possam servi-lo, e a Bíblia diz então que ele pega conselhos com anciãos, com jovens, e decide então não aliviar o fardo para o povo. E a Bíblia vai nos mostrar que esta decisão, que ele toma faz com que o povo se afasta, faz com que o reino se divida. E aí nós vamos ver agora, nesse capítulo 11, qual é a atitude de Roboão depois que isso lhe acontece. A atitude de Roboão, diz aqui o texto sagrado, que é ajuntar todos os homens de guerra para pelejarem contra os seus próprios irmãos por causa do interesse pelo trono. Ei, a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção hoje nesse texto para o seguinte, o seguinte questionamento: será que nós somos verdadeiramente bons de argumentos ou bons de briga? Porque eu observo aqui nesse texto sagrado que Roboão, ele não conseguiu ter argumentos o suficiente para sustentar o reino dentro da sua casa, e então o reino se dividiu. Dividindo-se o reino, Roboão agora ajunta os homens de guerra para tentar forçar, obrigar o povo a estar dentro do seu reinado pela força, pela briga. E nós vemos que geralmente nós somos motivados a ir para a força do braço quando nós não temos um bom argumento para convencer aqueles que se opõem a nós. Isso foi o que aconteceu com Roboão. Jeroboão era alguém que Deus havia designado já para assumir o reino dividido, a outra parte do reino que não ficaria com Roboão, e este acabou sendo o rei de Israel, o primeiro rei de Israel depois do reino dividido. E Roboão queria pelejar contra os seus próprios irmãos patriotas por causa do trono, E aí nós vamos ver a manifestação do Senhor. Graças a Deus que ele teve essa manifestação divina que evitou uma tragédia civil
que poderia aí ceifar a vida de muitos dos seus irmãos. A Bíblia diz no versículo 2 e 3 assim: porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo, versículo 4, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Então, Deus se manifesta dizendo, olha, não é para vocês guerrearem, essa batalha já está perdida, o reino já foi dividido, não há mais o que fazer. O que deveria ter sido feito era antes, mas a sua decisão, Roboão, fez com que isso fosse provocado e agora não há mais como voltar atrás, não há mais como corrigir esta situação. Agora você vai ficar governando, aí o seu povo, e os demais será governado por outra pessoa e não há mais o que fazer. Então, meus queridos, nós percebemos muitas vezes que nós também gastamos tempo, gastamos energia com muitas coisas que nós precisamos realmente estar compreendido para que não venhamos estar gastando tanto esforço com coisas que Deus já resolveu que não vai mais mudar. Portanto, aqui, esta situação de Roboão mostra-nos que, às vezes, uma decisão que ele tomou fez com que o reino fosse dividido e agora ele querendo restituir, busca a força do braço, mas Deus entra em atividade e impede para que não aconteça uma tragédia no meio de Israel. Às vezes nós também temos essa tendência a quê? A irmos com a força, uma vez que nós já perdemos o argumento. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que se nós estivermos atentos à voz de Deus, Ele sempre vai se manifestar para impedir que venhamos fazer algo que venha nos trazer depois um arrependimento, que venha trazer depois um sentimento de que fizemos besteira. Logo, nós temos que olhar para a palavra do Senhor. Mas o que será que acontece com Roboão? Será que Roboão ouve a voz do Senhor? Será que Roboão aprende com esta lição e começa a tomar decisões agora pautadas na vontade do Senhor? Ou ele ainda segue o ímpeto do seu coração? Isso é o que nós vamos ver em nossas próximas reflexões. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando e eu aguardo você. Até lá, um abraço.